Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos como chegar na renda passiva de R$ 500 por mês com essas ações. Eu escolhi essas ações visando um padrão: serem empresas estatais, porque elas têm um desconto maior em relação a outras, fazendo pagar um dividendo maior. Você pode observar que o PL, preço em relação ao lucro delas, acaba sendo baixo em relação às demais empresas. Claro que BB Seguridade não é estatal, mas tem um certo controle do Banco do Brasil, que acaba sendo estatal, e coloquei uma empresa de seguros para ficar uma carteira mais blindada e mais forte em dividendos. Olhando para o dividendo de cada empresa, a Petrobras paga um alto dividendo e com a perspectiva de continuar pagando ainda um bom dividendo, Banco do Brasil também, BB Seguridade, CEMIG e Copasa. Copasa tem esse dividendo um pouco maior por causa da reserva de lucros que está sendo distribuída, mas não deixa de ser uma distribuição saudável, entre aspas, do seu lucro. E todas essas empresas possuem um ROI, ou seja, retorno sobre o patrimônio, aceitáveis e acima do custo de crédito. Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, CEMIG e Copasa. Além disso, todas essas empresas cresceram receitas e cresceram lucros. Claro que umas crescem mais devagar, como é o caso da BB Seguridade, que é uma seguradora, uma empresa de crescimento mais lento, mas em compensação tem um dividendo alto, sólido e estável há bastante tempo. Outro ponto é que eu escolhi uma empresa de cada setor. Então, por exemplo, se daqui 12 meses a BB Seguridade vá mal, pode ser que a Petrobras, Banco do Brasil, CEMIG e Copasa estão indo muito bem, estão com um recorde de lucro e dividendos, ou seja, a sua média de dividendos da sua carteira fica estável. Claro que somente 5 empresas ainda é pouco em uma carteira, mas já serve como simulação. E quando você tem uma empresa que não depende do setor da outra, então acaba sendo muito convexo. A sua carteira fica bem dividida em diversos segmentos e também você pode diversificar no mesmo segmento, porém com focos diferentes. Pegando, por exemplo, a CEMIG para comparação, ela é uma empresa que atua grande parte da sua receita em distribuição de energia, depois comercialização, gás e geração de energia. Ou seja, se você pegar outra empresa no ramo de energia, porém de transmissão, você acaba diversificando porque a CEMIG não trabalha com isso praticamente. Temos a Taesa, a Alupar, temos outras empresas que trabalham com transmissão que você poderia ter na carteira, mesmo que você já tenha CEMIG, porque você estaria diversificando em outro modo de atuação. Dito isso, quando você monta uma carteira robusta, bem diversificada, em que um setor não se correlaciona com o outro, você tendo 8, 10 ações na sua carteira, você acaba mantendo uma média de dividendos muito sólida, muito consistente e mesmo em crises consegue receber um bom dividendo. Mas antes de tudo, não esqueça de garantir a sua vaga no meu treinamento de ações para você que quer encontrar boas oportunidades, calcular o lucro projetado, preço teto e muito mais. Então, para você que deseja aprender a investir melhor na bolsa de valores, está disponível meu treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, primeiro vamos entender o seguinte: se você tivesse R$ 50.000 aplicados no Tesouro Selic durante um ano, teria 54.464. Ou seja, se você diminuir do valor que você investiu, você teria 4.464 dividido por 12 meses, R$ 372 por mês. Mas o que acontece? Se você pegasse esses juros que você recebeu e utilizasse e não reinvestisse nada, você teria R$ 50.000 pelo resto da vida, o seu patrimônio não cresceria. Então vamos fazer o seguinte: quem aplica R$ 50.000 em ações a fim de tentar receber 1% ao mês, ou seja, o famoso R$ 500 por mês que nós queremos. Não adianta ficar vendendo sonhos e falar que você consegue receber R$ 500 por mês investindo R$ 5.000, R$ 10.000 numa única vez. Pela lógica, seria mais ou menos o seguinte: o valor que você quer de renda mensal multiplicado por 100, R$ 50.000. Isso no mínimo em renda variável. E óbvio que caso as empresas que você escolher paguem um dividendo menor, aí claro, você pode multiplicar quem sabe por 150, que daria R$ 75.000 investidos para receber seus R$ 500 por mês. Mas eu vou fazer a conta me baseando em R$ 50.000 investidos. Ou seja,
para tentar receber 1% de dividendo por mês. E levando em conta também que as ações vão crescendo mesmo que você retire todos os dividendos recebidos. Por exemplo, os dividendos do Banco do Brasil foram crescentes no longo prazo em valor pago, e mesmo que você retirasse o dividendo para viver, utilizar para algum gasto, o seu dividendo da sua carteira continuaria crescendo. Isso porque o lucro do banco vem crescendo no longo prazo. Claro que um ano ou outro, por causa de crises, acaba caindo, mas uma carteira bem diversificada, uma empresa cai o lucro esse ano, a outra empresa dispara os lucros e acaba tendo uma média de crescimento de lucros muito boa na carteira. Ou seja, entre aspas, as ações te blindam contra a inflação, porque crescem lucros e você pode retirar uma boa parte dos dividendos. Claro que não é o ideal no começo, e sim para quem já está vivendo de renda. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira carteira é se você tivesse investido R$50 mil em 2023. Então tem uma certa fase de maturação. Você investiu em 2023 e quer receber em 2024 R$500 por mês. Então logo de cara o valor aplicado ficou em 51.384. Mas por que isso? Porque simplesmente a CEMIG pagou uma bonificação. Nós recebemos R$1.370, ou no caso 274 ações a um preço de R$5. Não foi preciso você aportar, você recebeu de graça. Mas os aportes, como vocês podem ver, foi em torno de R$10 mil em cada empresa. Então assim ficou o seu patrimônio. Os seus R$50 mil investidos, sem considerar o reinvestimento de dividendos, simplesmente o aporte, se transformaram em R$72 mil, 41% de valorização em praticamente 2 anos. Então mesmo que você tivesse retirado os dividendos, seu patrimônio foi crescendo. A Petrobras subiu 65% praticamente, Copasa também, Banco do Brasil mais de 50%, CEMIG mais de 25% e BB Seguridade ficou de lado. E lembrando que os aportes foram realizados no dia 2/1 de 2023, ou seja, no dia 1 é feriado. Então logo quando abriu a bolsa no dia 2, foi realizado esse aporte de R$50 mil em 5 ações. Ou seja, em 2023 você já teria recebido de dividendos R$ 6.439. Claro que se você tivesse reinvestido, teria um dividendo maior em 2024. Então 6.439 dividido por 12 meses, uma média de R$ 536 por mês. Já passou naquele primeiro requisito que seria R$ 500 de renda passiva. Aí temos 2024 que você já teria recebido até o mês 11, que estamos hoje, R$ 8.093. A sua média de dividendos, como diz aqui no site, está em R$ 674. Então já superou com folga os R$ 500 que você queria. Inclusive já tem provisionado para 2025, você já tem o direito de receber R$ 86 por mês, ou no caso, R$ 1.030. Então a carteira foi vencedora nesse curto período de tempo e acabou te dando um alto dividendo. Por exemplo, R$ 8.093 que você já recebeu em 2024, lembrando que provavelmente terá mais pagamentos, vai subir a média de dividendos, dividido por R$ 50 mil que você teria investido lá em 2023, daria um dividend yield on cost, ou seja, dividendo sobre custo de aquisição de 16%. Então ações, quando você identifica que estão baratas e já faz um grande aporte, um aporte relevante para conseguir um bom preço médio e montar uma boa posição, quando vão se passando os tempos e as empresas cresceram lucros, seu dividend on cost fica muito alto. Então, de fato, para quem investiu em 2023, passou no requisito, comprou ações num excelente preço, porque preço é o que importa, ele que vai impactar no dividendo recebido e na valorização. Então, 2023 foi um excelente ano para quem comprou ações. Agora vamos para 2024, quem investiu R$ 50 mil, no caso R$ 10 mil nas mesmas ações, porém no dia 2/1 de 2024 e não 2023. A pessoa teria um saldo bruto hoje de R$ 55 mil, 8,39% de valorização. Então assim ficou a carteira. A empresa que mais subiu dessa vez foi a CEMIG, depois temos a Copasa, BB Seguridade andando de lado, Petrobras também e Banco do Brasil uma leve queda. Lembre-se que quando uma empresa boa acaba caindo e ficando abaixo do seu preço médio, acaba sendo uma oportunidade, claro, contanto que seja uma empresa boa e tem ainda perspectivas de continuar sendo boa. Aí você acaba comprando mais barato e reduz o preço médio. Então, olhando para 2024, lembrando que não acabou o ano ainda, temos R$ 4.741 de proventos.
2025 já tem provisionado 789. Olhando para a média mensal, 2024 já são R$ 395. Possivelmente, com os dividendos que o Banco do Brasil vai anunciar e outras empresas, ultrapasse R$ 400, R$ 450. Não chegou naquela nossa meta de R$ 500 por mês, mas ficou beirando. Se você for considerar a valorização, esse valor de diferença do seu saldo bruto para o seu valor aplicado, aí sim a sua média ficaria acima de R$ 500 por mês de retorno. Mas estamos considerando somente dividendos, chegou raspando, mas não chegou no 1% por mês do valor investido. A não ser, claro, que em dezembro tenha um grande anúncio de dividendos e chegue perto desses R$ 500. Mas de qualquer forma, para um curto período de tempo, você receber quase 1%, ficar ali por volta de R$ 450 em média de dividendos por mês, foi um baita retorno. Você está recebendo um retorno igual ou até superior a uma renda fixa e tem a valorização das ações. E obviamente com o tempo, com a maturidade, você vai aumentando sua carteira. E essa carteira tem 5 ativos para simulação. Porém, quem tem, por exemplo, 10 ativos bem distribuídos, consegue manter uma alta média de dividendos e ainda uma boa valorização se faz o aporte inteligente. O que é o aporte inteligente? Eu compro a empresa que tem a melhor perspectiva para o futuro, que esteja no melhor preço possível. Então hoje, com a experiência que eu tenho de mercado, Banco do Brasil está barato, BB Seguridade ainda está barata, Petrobras também. As outras também têm desconto, porém são menores. Então eu focaria principalmente o meu aporte em Banco do Brasil porque está barata, tem uma boa perspectiva ainda pela frente e eu consigo reduzir meu preço médio. Então você vai fazendo um aporte inteligente, conseguindo assim uma valorização maior e um dividendo maior também no longo prazo. Claro que nem tudo são flores, a renda fixa acaba te dando um retorno menor no curto prazo, ou quando a bolsa acaba disparando, acaba entregando um bom resultado, porém quando a bolsa acaba caindo no momento de baixa, a renda fixa é mais seguro e te dá um retorno mais garantido. Claro que não te blinda contra a inflação no longo prazo, não cresce o patrimônio tão grande igual a bolsa de valores. A finalidade é outra, eu mesmo deixo minha reserva de emergência e de oportunidade na renda fixa para ir rendendo, acompanhando o capital conforme a inflação, podendo retirar a qualquer momento. Então cada classe de ativo tem a sua finalidade. Para a renda passiva e viver de renda, as ações são infinitamente melhor por causa da inflação aqui no Brasil, que é repassado nos produtos ou serviços oferecidos e vendidos dessas empresas, aumentando assim lucro e receita no longo prazo, sem crescer necessariamente o volume de vendas. E outro ponto é que 1 ou 2 anos, como foi essa simulação, é curto prazo. Foque em 10, 15, 20 anos para você construir uma carteira muito grande. Quando você tem um patrimônio muito alto, por mais que sua média de dividendos fique baixa, você não vai utilizar grande parte para viver. Seu patrimônio e seu dividendo vai ser tão alto que mesmo que seu dividendo caia 30%, 40% em um ano por causa de uma crise, não afeta o seu padrão de vida. Então foque em comprar boas empresas a bons preços e principalmente no longo prazo, porque curto prazo oscila demais e não fica nada preciso. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança. E o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.